Olá, meu nome é Beatriz Pius e hoje eu vou apresentar um trabalho onde nós utilizamos R em diversas etapas para fazer uma avaliação da transparência em atas de reuniões dos comitês de bacia hidrográfica que ficam localizados na macrometrópole paulista, no Brasil. Caso você queira acompanhar a apresentação, o que eu recomendo, porque tem diversos links durante a apresentação que você pode consultar, você pode pegar o link dessa apresentação na descrição do vídeo ou é através desse link, bit.ly/macroambi com M maiúsculo. Bom, e quem somos nós? Meu nome é Beatriz Mills, eu sou doutoranda em Ciência Ambiental no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, e esse trabalho faz parte da minha pesquisa de doutorado. O Pedro Roberto Jacobi, ele é o meu orientador, e ele participou desse trabalho na etapa de revisão. Ele é professor titular sênior da Universidade de São Paulo, no Instituto de Energia e Ambiente. E o Diego também participou, Diego Braga, ele participou principalmente na etapa de revisão, e ele é mestrando em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC. Nós fazemos parte de um projeto chamado Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, Face à Variabilidade Climática. É um projeto financiado pela FAPESP, e caso você queira saber mais, tem alguns links aqui onde você pode consultar. Bom, e por que nós estudamos a macrometrópole? Ela é uma região com uma grande importância econômica. Ela está localizada no Brasil, no estado de São Paulo, e essa é a delimitação da macrometrópole. Existem mais de 170 municípios que estão no território da macrometrópole, e em 2018, a macrometrópole tinha mais de 33 milhões de habitantes. Então, ela é a maior aglomeração urbana do Brasil. Entre os anos de 2013 e 2015, uma crise hídrica afetou a macrometrópole paulista. Nesse período, diversas pessoas pesquisadoras e também organizações não governamentais alertaram sobre a falta de transparência na gestão de recursos hídricos. A Política Estadual de Recursos Hídricos separa o Estado em 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, que eu vou chamar aqui de UGRES. Existem 8 UGRES que estão completamente ou parcialmente no território da macrometrópole. E cada UGRE tem o seu correspondente comitê de bacia. Mas o que é um comitê de bacia? Os comitês de bacias hidrográficas são grupos de gestão compostos por pessoas representantes do poder público estadual, do poder público municipal, dos usuários da água e da sociedade civil. E esses grupos têm diversas competências, como, por exemplo, promover o debate sobre questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos, aprovar e acompanhar a execução do plano de recursos hídricos na bacia, e entre outros. Esses comitês se reúnem para discutir e tomar decisões, e as atas de reunião são registros escritos sobre os acontecimentos e assuntos debatidos durante essas reuniões dos comitês. O governo do estado de São Paulo disponibiliza o portal SIGRH, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do estado de São Paulo, e esse portal oferece diversas informações sobre os comitês de bacia, incluindo as atas de reuniões. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar se as atas de reuniões dos comitês de bacia na macrometrópole estão disponíveis publicamente no website do SIGRH, relacionando com os princípios de dados de governo aberto, propostos por Tauberer. Para atingir esses objetivos, nós utilizamos a linguagem de programação R, e nós utilizamos diversos pacotes para poder coletar os dados, limpar, analisar, visualizar e comunicar. Nós utilizamos uma técnica chamada web scraping para coletar os dados, que a tradução em português seria uma raspagem de dados de websites. Esse é uma imagem de exemplo do site do SIGRH. Então, é interessante ver que na página de atas existe uma estrutura para que as informações sejam apresentadas. Então, por exemplo, primeiro é apresentado o título da reunião, depois a data da reunião, quando ela foi postada, e quais são os arquivos que seriam as atas das reuniões. E isso se repete nas páginas dos diferentes comitês. As páginas da intranet, elas são
o resultado da interpretação de códigos HTML pelo nosso navegador. Então, esse código em amarelo é um exemplo do código HTML daquela mesma página que eu mostrei anteriormente. Então, existe uma estrutura para as informações serem armazenadas nesse HTML. Então, o código que foi desenvolvido nesse trabalho, ele raspa essas informações nas páginas dos comitês e gera uma tabela onde esses dados são organizados. Então, esse é um exemplo da tabela gerada. Essa tabela não é a tabela completa, é uma tabela parcial. Porém, se vocês quiserem fazer o download da tabela completa, ela está disponível nesse link. Então, quais são os resultados preliminares? Um dos princípios que está listado no livro do Tauber é que os dados devem ser não discriminatórios, ou seja, qualquer pessoa conseguiria acessar os dados sem que fosse necessário criar um cadastro. E sim, nesse caso sim, o site é aberto, qualquer pessoa consegue entrar, não necessita fazer um cadastro e consegue acessar as atas. Outro princípio é a completude. Então, os dados devem ser completos. Nós fizemos esses gráficos abaixo para avaliar as atas disponibilizadas por comitê ao longo do tempo, sendo que no eixo X nós temos os anos, e a linha tracejada em vermelho representa o início de funcionamento de cada comitê, e no eixo Y o número de atas disponibilizadas. Algumas coisas importantes para citar. Por exemplo, existe um pico em Tietê-Sorocaba muito maior do que os outros comitês. Isso significa que nessa época o comitê foi mais transparente? Não necessariamente. O importante é que todas as reuniões que aconteçam gerem atas que sejam disponibilizadas na página. Pode ser que nessa época teve mais reuniões, portanto, tem mais atas disponíveis. O que não é interessante, por exemplo, é o caso do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, porque não tem nenhuma ata disponível no site. Outro exemplo não ideal é quando temos um intervalo de tempo sem nenhuma ata disponível, por exemplo, aqui em Tietê-Sorocaba. Outra coisa que avaliamos é se o link da ata encaminha para uma página web que existe e que está funcionando. Para avaliar isso de uma forma automatizada, nós fizemos requisições ao servidor. Então, baseado na resposta dessa requisição, nós temos uma ideia se os links estão funcionando ou não. E quando eu digo o link está funcionando, o link encaminha para uma página válida. Então, o código 200 significa que a requisição foi bem sucedida. O código 404 significa que a página não foi encontrada. E essa imagem é um exemplo disso, eu acho que todo mundo já viu, é algo bem comum acontecer. E NA na tabela significa que não foi disponibilizado nenhum link para a ata. Então, não chegamos a fazer esse teste de requisição, porque não tinha link nenhum para testar. Então, olhando na tabela, o comitê de bacia que mais chama atenção é o comitê Piracicaba, Capivari e Jundiaí, porque 32% dos arquivos disponibilizados encaminhavam para um erro 404, ou seja, a página não foi encontrada ou não estava funcionando. Outro princípio é o timely, é o tempo de disponibilidade. Nós calculamos o tempo de disponibilidade baseado nas informações que constam nos sites, que são a data da reunião e a data da postagem da ata. Baseado nisso, a gente faz uma conta de subtração e temos o intervalo de dias, e no caso nesse gráfico de meses, até que as atas sejam postadas. E nesse caso, o comitê que teve o maior tempo, em média, de postagem foi o Comitê Litoral Norte. O Comitê da Baixada Santista, ele é baseado nesse parâmetro, o comitê que disponibilizou as informações mais rápido. Porém,
Baseado em avaliar as coletas que fizemos anteriormente, eu acredito que isso pode ser um erro de cadastramento das informações no site. Eu acho que isso a gente consegue avaliar um pouco melhor ao longo do tempo, quando fizer mais coletas periódicas. Outro ponto que avaliamos é a possibilidade de extração automatizada dos dados. Por exemplo, se queremos fazer um tipo de análise do conteúdo das atas e quisermos importar elas para o R, para, por exemplo, fazer uma análise de texto, para saber quais são os temas que mais têm sido tratados nos comitês de bacia ao longo do tempo, a diferença entre os comitês, se as mudanças climáticas é um tema que tem sido abordado pelos comitês e desde quando, entre outros tipos de análises possíveis. Para isso, a gente teria que importar esses dados para o R e extrair as informações. Para isso, nós avaliamos quais são os tipos de arquivos que são mais disponibilizados. Por exemplo, o PDF é um tipo de arquivo mais utilizado para divulgar a ata. Quase 40% dos links disponíveis lá no site eram PDFs. Os arquivos PDF não necessariamente nós conseguimos extrair esses dados facilmente. Existem PDFs que são os PDFs que são criados digitalmente, que são os PDFs que você consegue selecionar o texto, copiar, por exemplo. Esses nós conseguimos, nós temos ferramentas no R para extrair essas informações. Porém, existem outros tipos de PDF que são os PDFs escaneados. Então, esse PDF, ele funciona como uma imagem. A gente não consegue selecionar e copiar e colar essas informações que estão lá, por exemplo. Existem ferramentas que possibilitam a extração de dados de PDFs escaneados, como a OCR, Optical Character Recognition. Porém, existem limitações e podem ocorrer erros na transcrição dos dados. Então, esses quase 40% que estão nessa tabela incluem PDFs criados digitalmente e também PDFs escaneados. Um exemplo de PDF escaneado, eu deixei aqui como imagem no slide, mas vocês podem clicar, é um PDF escaneado que está lá no site do SIGRH. O segundo tipo de arquivo mais disponibilizado é os arquivos .doc, .docx, que são arquivos que você consegue abrir com o programa Word, LibreOffice, e esses tipos de arquivos nós conseguimos extrair as informações. O terceiro tipo de arquivo mais utilizado para disponibilizar as atas são .html e .htm, que são páginas da internet. Esses tipos de arquivos nós conseguimos extrair as informações. Como eu mostrei esse trabalho, eu utilizo uma forma que extraímos informações de arquivos HTML. O quarto tipo de arquivo mais utilizado para disponibilizar as informações foi o .jpg, que é um formato de imagem. Então, assim como o PDF digitalizado, é um tipo de arquivo que é mais difícil a gente conseguir extrair as informações. Bom, então quais são as próximas etapas que imaginamos para esse trabalho? Uma delas é avaliar esses dados baseando em mais princípios de dados de governo aberto, que são propostos no livro do Tauber, e um avanço importante seria conseguir diferenciar automaticamente, através de código, se os PDFs são PDFs gerados digitalmente ou são PDFs escaneados. Outra etapa próxima é raspar os dados com uma periodicidade, para conseguir verificar mudanças ao longo do tempo. Algo que está em aberto é se é interessante disponibilizar esses resultados brutos para outras pessoas, por exemplo, pessoas acadêmicas ou pessoas da sociedade civil que estão buscando informações sobre o comitê, onde atua ou onde mora. Ainda não definimos isso, se vocês tiverem ideias, podem enviar. Uma ideia seria fazer através de um pacote de R, onde as pessoas conseguiriam fazer as próprias páginas de dados baseadas nesses códigos, ou uma plataforma interativa, que a gente chama de dashboard, onde as pessoas consigam consultar essas informações, mas isso ainda está em aberto. E outro ponto importante é desenvolver funções para raspar outras informações, como, por exemplo, a lista de representantes.
Bom, eu gostaria muito de agradecer à FAPESP pela minha bolsa de doutorado. Sem essa bolsa, não seria possível realizar esse projeto. E também eu gostaria de agradecer a ajuda de várias pessoas que me ajudaram em dúvidas de programação e também com as sugestões para apresentação. Essas foram algumas das referências usadas na apresentação. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Esses são os meus contatos. Se vocês tiverem alguma ideia ou alguma sugestão, é super bem-vindo. Essa apresentação foi feita com o pacote Sharingan, no R. E é isso. Muito obrigada.